Saudações! Eu trouxe um relato de experiência com lucidez extracorpórea que aconteceu hoje, dia 9 de maio de 2025. Eu nem escrevi. Geralmente eu escrevo até para puxar mais da memória. É um exercício para que eu lembre coisas que eu acabo esquecendo se eu não escrever. E eu não tive tempo. Minhas mãos estão sujas aqui, ó. Porque eu, desde que acordei, 7h30 da manhã, estou trabalhando em dragões. Ó, fiz esse dragão aqui. Nem foi só hoje, né? Comecei ontem e acabei de acabar este dragão que vai ser prêmio para atividades no Bar do Folk essa noite. Eu vou para lá daqui a pouco. Já estou aqui no fim da tarde, ainda tenho que editar esse vídeo, talvez eu não edite. Vai como se fosse uma live. E terminei também este aqui. Um dragão mais sereno. Em cores mais... né? O que eu acho que é um dragão da água. Porque tem essa serenidade e fluidez. Enfim, fiz esses 2 dragões. Comecei ontem, terminei hoje, acabei de acabar. E a correria fez com que eu não escrevesse o relato. Mas é uma experiência que eu acho que vale a pena eu tentar compartilhar com vocês o que eu conseguir lembrar. Teve 2 momentos de lucidez essa noite. E eu estou num fluxo de trabalho muito grande, né? Recentemente, até por causa da condição da Nix, que levou embora todo o meu tesouro. E é curioso porque eu aprendi muita coisa nesses últimos momentos da Nix comigo. E a relação com o dinheiro foi uma delas, porque pouco antes da viagem, que aconteceu imediatamente antes da Nix ter esse avanço da condição dela lá, eu fui olhar meu dinheiro e falei, caramba, eu estou rico, eu vou conseguir fazer, ou tentar, né, fazer o que eu planejava. Eu nunca tive tanta grana, assim, quer dizer, na contabilidade eu já tive, eu estava praticamente rico na contabilidade, mas o dinheiro que eu juntei lá, a grana que eu juntei lá, eu usei para cuidar da minha família por uns 6 anos, depois que eu saí do escritório. Mas depois disso, vivendo com arte, eu estava rico, considerei. E eu abri o baú, porque realmente eu falei que eu desenterrei meus baús, mas eu guardava dinheiro no baú, eu não guardo no banco porque se acontecer alguma coisa comigo, fica difícil para minha irmã ter acesso a essa grana, acho. Então, eu não sou muito bom com grana, não. Colocava em baús, dividido ainda, e cada um para uma finalidade. E aí, esgotei, né? Foi curioso, porque eu tinha essa grana e eu acostumei tanto a viver só com o essencial que, bom, no fim das contas eu voltei a isso. Apenas não vou ter a grana para fazer as coisas que eu queria fazer do jeito que eu queria, mas eu vou tentar fazê-las, realizá-las da melhor maneira possível. Ou pelo menos parcialmente, sei lá. Por que estou compartilhando isso com vocês também? Por causa dessa correria toda. Eu estou aceitando muito trabalho. Esse aqui foi uma encomenda, inclusive. E, assim, muitas pessoas encomendariam comigo. Eu só não estou conseguindo dar vazão, não consigo. Eu fiz esses 2 para hoje, né? Esse aqui, na verdade, foi uma encomenda que uma querida encomendou há 395 dias atrás para chegar para o Dia das Mães. Mentira, não foi 395 dias, porque senão teria sido pro Dia das Mães anterior. Exagerei um pouquinho aí, mas é a dramaticidade da coisa. E eu vou conseguir entregar, vou deixar lá no Bar do Folk, ela vai pegar amanhã. E aí vai chegar em tempo para a mãe dela. Mas para quarta-feira eu já preciso de mais 2, por causa de atividades lá. E no dia 17 eu tenho um espetáculo com a Marina, que a gente vai fazer. Eu só fiz o cartaz e postei lá, tenho uma ideia de como vai ser, mas ainda não escrevi o texto. Eu quero trabalhar a questão das máscaras, né? Se chama Personas, tá lá no meu Instagram, quem quiser ver. E tem a ver com isso, ego, essas coisas assim. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer para esse espetáculo. Praticamente tudo. De trilhas sonoras, texto, não sei o que, alguns aparatos, coisas que vão aparecer.
vai ser uma semana intensa. Dito tudo isso, agora vem o relato. Acho até que eu vou ter que colocar lá no texto, né, que começa aos 5 minutos. Antes é só eu compartilhando com vocês aqui um pouco da minha rotina. Levantei para trabalhar, então não anotei. O que eu lembro, vou puxar aqui com vocês, porque no meio da madrugada eu pensei, interessante isso, quero compartilhar com as pessoas. Mas depois eu dormi, tive mais sonhos, relaxamento, né? E depois tive uma outra experiência, meio ruim, mas normal. E acho que vale a pena comentar sobre ela também. A primeira experiência, eu me vi num lugar onde havia pessoas, eu não sei se elas estavam apenas fora do corpo dormindo ou se elas tinham perdido o corpo físico. Eu sei que elas estavam lá, eu me vi lúcido num lugar onde eu vi que tinha seres que não eram consciências. Mesmo assim, interagindo, não era bem um bar ou restaurante, eu não sei dizer o que era aquele espaço. Mas tinha uma mesa com uma família, por exemplo, tinha outras pessoas mais ao fundo, e tinha uma movimentação de personagens que é como se fosse um atendente, uma coisa assim. E eu olhei para aquilo e era muito falso e eles não percebiam que era falso. E eu até tirei um tecido grande da cintura, alguma coisa assim. Eu costumo, como pirata, né, ter muitos panos. Acho que veio aí a referência, um pano branco, que às vezes eu tiro para dançar e tal. Eu tirei esse pano, eu lacei 2 desses seres e puxei para perto. E mostrava para as pessoas, olha, eles não são reais. Isso aqui é uma cena montada. Eu quis alertá-los ou talvez trazer a lucidez para eles, né? Só que eu acho que eu fui meio abrupto. Eu acho que, fosse qual fosse o caso deles, estar fora do corpo ou ter perdido um corpo, talvez aquela cena ali fosse necessária, fosse uma transição para essas pessoas, né? E eu senti que eu fui jogado para fora, para voltar para o corpo. Só que eu percebi, eu intuí tudo isso, ou talvez captei, né? Porque tem essa conversa sem palavras lá, que eu exagerei, que eu não me comportei bem. Mesmo que tenha sido com a melhor das intenções, talvez é questão de momento, né? E aí eu me segurei e pedi desculpas. E eu escutei, aí eu segurei, eu fiz um movimento de segurar. Sabe quando a mestra anciã lá no filme do Doutor Destino, Doutor Destino não, como é que chama? O Destino é da DC, o Doutor Estranho. Toma um tapão e sai do corpo, assim. Era aquilo, só que eu voltando pro corpo, eu fiz movimento de agarrar e segurar para voltar e falar, não, desculpa, deixa eu me redimir aqui. E aí eu segurei o braço, antebraço de alguém, uma mão, e essa pessoa me disse que eu não podia agir assim como eu estava agindo, que era irresponsável, e me deu realmente um sermãozinho. E eu falei, eu compreendo, desculpa. Eu realmente lamento, porque eu tinha acabado de me situar assim, estou fora do corpo, caramba, e estava acontecendo aquilo. E no geral, acontece de serem cenas para drenar a energia das pessoas, manter as pessoas entretidas ali, mas nem sempre. E eu não sei se era o caso não, mas pareceu que não. E aí a pessoa conversou comigo por um tempo, eu fiquei um tempinho mesmo nesse limbo assim, de segurando para não voltar do corpo, e aí eu voltei. Ok, acho que essa primeira experiência mostra isso, que uma coisa pode ser boa ou ruim, mantida por um motivo bom ou ruim. Mas pensando bem, até um motivo ruim pode ser bom, que é um treinamento. Tanto que o segundo momento sou eu levantando e saindo do corpo com lucidez. Aqui no apartamento? Não. Na minha casa, a partir da minha casa. Já falei que às vezes
Eu sinto que eu vou dormir, vou levantar, eu tô no apartamento, quando eu levanto eu não tô, eu estou na minha casa, no meu quarto, na minha cama. Talvez por referência de ser o meu lugar ainda, né? Passei a vida toda lá. 44 anos, tem um ano que eu tô aqui. Praticamente aqui, eu quase não tenho ido lá. Tenho até sérios problemas lá para resolver de infiltração, assim, gigantesca, que tá tomando uma parede, mas eu fui lá quinta-feira e marquei com um bombeiro hidráulico para ele me passar um orçamento. E ele desmarcou comigo, já me passou contato para uns 4 ou 5, um vai passando para o outro, e ninguém foi. Então eu vou ter que remarcar com eles, mas eu não tenho ficado lá. O registro tem ficado fechado, mas tem molhado na parede lá, vou ter que quebrar tudo, vai ser mais grana, enfim. Não sei nem como vai ser ou quando vai ser. Mas, até por isso, trabalho. Muito trabalho. Já comentei também em outro live, né, que eu tenho um orçamento de R$ 1.500 de dentista que eu estou adiando desde o final do ano passado. E, não sei, enfim, coisas da vida. Eu vou trabalhar bastante mesmo assim. Eu deixei de fazer vídeo de relato semana passada, mas vou tentar não enfraquecer, não esmorecer e continuar gravando. O segundo momento, eu levantei, saí da minha casa. Quando eu saio, logo no quintal, eu já percebo, caramba, era tudo desenhado. Desenhado como como eu vou dizer, é como se fosse uma animação, tudo fosse desenho, e não fosse um desenho tão definido, não. Ele tinha uma arte, assim, as margens dele, né, as linhas, elas oscilavam, às vezes, e traçados grossos, assim, alguma coisa quase que como pintura, mais grossa mesmo, assim. Não sei se chega a ser um Van Gogh, não. Mas tudo isso, o cenário todo era assim, passei pelo portão e eu estava na rua e era o cenário, eu estava lá. Não tem como vocês imaginarem sem terem tido uma experiência similar, ou tem, né? É só você imaginar você aqui. Eu estava lá, só que era tudo desenhado. E eu estava volitando. E em determinado momento eu estava como se fosse nadando para me movimentar. Facilitava, porque havia um certo arrasto. E aí que eu notei que eu estava carregando um peso. Falei, não, sério mesmo? Eu senti, né? Segurando meus braços assim, ó, pendurado em mim. Aí eu falei, poxa, eu não acho, até que, eu não sei que realidade era aquela, se era uma realidade induzida. É um treco muito, sabe como Matrix, tem um filme Matrix, no qual há a realidade lá fora e há a Matrix, que é uma realidade simulada onde todo mundo vive. Ok, uma ótima metáfora. Porém, eles conseguem fazer uma sala de treinamento que não é dentro da Matrix, mas que espelha a Matrix e é até mais fácil, na verdade é um treinamento para quebrar as leis da física na Matrix, né? Mostrar que tudo pode ser quebrado. Aqui a metáfora funciona de existe o mundo físico, onde tem suas leis, e essa sala de treinamento seria o plano espiritual, para mim, onde tudo é mais maleável. A maleabilidade lá é mais fácil do que aqui. Talvez por isso eles consigam criar é como se fosse um quarto, onde você abre e tem um mundo lá dentro, porque eles construíram esse quarto. Eu achei até bonito. Eu gosto de arte, de animação, né? Achei bem legal. Não tinha ninguém, só cenário, casas e tal, árvores. E é meio louco porque era meio 2D mais 3D, entenderam? A perspectiva tinha profundidade, ia mudando ali, é indescritível quase. E eu falei, não, e eu comecei a segurando e eu não dobrando aquele aikido, né, que eu já falei aqui, tirando, falei, não vai dar, então eu vou na base do negócio, que é onde conecta. E aí, é como se fosse uma ventosa. Impressionante. É como se fosse, sabe aquelas coisas de você prega no banheiro para colocar a toalha? Que tem aquele que você molha aí. Então,
a beiradinha é aquilo, só que no meio é como se tivesse um ferrão. Desse, né? Porque tem uns que eram que são bocas, parece lampreia, né? Já me falaram aqui, eu fui ver, é bem aquilo mesmo. Esse não, ultimamente tem sido assim. Eu levanto as beiradinhas assim, e aí tiro e começa aquela briga e tal. E aí ele me jogou de volta pro corpo. Foi bem induzido. É um mecanismo de defesa. Eu acordei até sentindo um pouco de dor no meio das costas, ali, bem no lugar. E falei, caramba, lá vou eu. E aí eu vou, eu faço exercícios, levanto, faço um autopasse, limpo e tal, porque eu quero tirar o bicho para conversar com ele, né? Mas, no geral, não tem muita conversa, não. Eles não têm muito interesse. Eu não sei se eu consigo ajudar muito, mas eu gostaria muito de entender essa condição para saber o quanto é mais comigo ou se é generalizado e eu só estou percebendo. E a metáfora da Matrix cai bem, né? Porque eles são plugados mesmo para enxergarem uma realidade. E às vezes lá fora eu sinto muito isso. Eu estou plugado e eles estão me mantendo entretido para drenar energia. Eu acho que deve ter até a reclamação deles deve ser essa. Poxa, eu estou fazendo um trabalho aqui para você, ó, um serviço, estou prestando um serviço de simulação divertida. Você não estava achando bonito o cenário? Presta atenção no cenário, menino. Vai curtir aí, ó, nada no ar de desenho, pintura, viva. E deixa eu cobrar minha taxa aqui de energia e te chupar só um pouquinho. Nem é só um pouquinho. Se depender deles, vai tudo. E é esse o relato de hoje. São essas duas experiências e o que fica dessa segunda experiência para mim, um reforço talvez até da primeira, né? De que mesmo essa parte sendo ruim, é um treino. É um treino porque eu vou cada vez mais acostumando a lembrar de me procurar para ver se tem algum ser ali, porque eu quero limpar a experiência ao máximo. E quanto mais eu limpar a experiência, mais ela vai ser coletiva, como é aqui. Porque o plano espiritual tem, sim, a possibilidade de ser algo quase individual. Nesse quartinho separado, por exemplo, quase porque tem alguém sustentando aquilo ali. Mas pode ser que você mesma, ou você mesmo, construa esse lugar e anime todo mundo ali. É um exercício, talvez, de começar a criar. Porque um dia nós vamos criar alguma realidade, talvez. Mas, no geral, tem alguém construindo e fazendo por algum objetivo. E mesmo que seja ruim, é um treino. Porque, mais uma vez, eu quebrei isso, eu interferi, eu parei. E quando eles me acordam, eu acho que é para que eu fique cansado. Eu estou cansado, eu estou exausto, estou trabalhando feito um louco. Por isso eu tenho dito que eu estou trabalhando muito mesmo. Porque não é só ir lá fazer os trabalhos, eu tenho que preparar muita coisa antes. O RPG eu preciso construir história, fazer, às vezes, cenáriozinho para colocar os bonequinhos mesmo mexendo e tal. É muita coisa, tem que ficar fazendo inscrição da galera e conversando, respondendo dúvidas do pessoal que quer participar da atividade. Então, eu estou trabalhando muito. E é muito fácil eu acordar no meio da noite e falar, não tenho nem forças para ficar trabalhando energia, movendo energia, até porque eu vou despertar quando eu faço isso, o sono vai embora. Mas eu faço, mesmo que eu tenha que acordar cedo no outro dia para trabalhar um tanto mais. Porque é um artifício deles, de que eu seja acordado para que eu só resvale para o sono de novo e a chance de eu perder a lucidez existe bem grande. Mas estou treinando e a minha meta objetiva é, quem sabe, um dia ter lucidez a noite toda, seria ótimo. Eu quero isso. Para mim não seria cansativo, não. Não curto não ter a lucidez. Muito obrigado por sua atenção. É isso. Desculpe compartilhar um tanto da minha vida, mas acho que faz parte de saber, né, o contexto no qual eu estou inserido e a minha vida. Acho que acaba sendo também argumento para as experiências que eu tenho e do porquê eu tenho, ou do porquê eu consigo essa lucidez, do quanto eu questiono, como eu me relaciono, né? Estou falando aqui de dinheiro, por exemplo. Nossa, eu
Nunca imaginei que eu teria o desprendimento, às vezes por causa até da escassez mesmo, né? Ter uma grana guardada me passava uma segurança, que foi para o espaço, não tem mais. Mas talvez fosse uma falsa segurança, e ainda mais na condição da Nix, eu vi que dinheiro não vale nada. Dinheiro vai embora assim, e foi necessário gastar essa grana porque é tudo muito caro, não tem jeito. Para saber o que ela tinha, só para saber o que ela tinha foi mais da metade da grana, que eu gastei uns 12 mil reais. São exames, são averiguações, são não sei o que, diagnóstico disso, daquilo e tal. Aí vamos verificar, porque o tratamento também indica um pouco, mas eles precisam fazer vários exames após um tratamento para ver se está respondendo, para validar o diagnóstico. Então, foi muito assim, não dava para simplesmente deixar a bichinha definhar ou definir que não dava mais. Ah, não dá mais, é melhor sacrificar agora, antes de gastar um rio de dinheiro. Porque podia ser algo contornável. Minha sugestão atualmente é, sei lá, sabe, veterinária é um treco meio complicado. Talvez fazer um plano de saúde para o bichinho seja mais barato, caso você tenha. Porque é muito caro. E parece que para eles, assim, eu não sei se eles querem tirar o máximo de dinheiro que dá de você, honestamente, se é muito pela grana, ou se eles realmente acreditam que eles podem salvar a veterinária mesmo. Você estava falando de uma cirurgia absurdamente complexa, que tanto que aqui em Belo Horizonte ou Minas Gerais, 2 ou 3 pessoas só faziam. E eu não teria nem como pagar. E não era garantia, e a sobrevida dela seria depois meses, talvez, ano, sabe? Então, eles... dá para fazer isso, dá para tentar isso, dá para tentar. É tudo muito relativo a esse dá, viu? Financeiramente falando e emocionalmente, porque aquela coisa, a qualidade de vida, né, do bichinho foi bem desgastante. Eu ainda estou me recuperando mais emocionalmente do que financeiramente. Com certeza, desse último mês que passou, porque eu a vi sofrendo. Tem um videozinho, eu comentei, só para terminar aqui no grupo do WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o grupo do WhatsApp, tá? Caso alguém queira entrar, lá a gente bate papo sobre muita coisa. Que teve um momento que a Nix só chegou assim, ó, tava com a perna dobrada, né? Assim, ó, sabe? Ela só chegou e encostou a cabeça assim, sabe? Como se fosse um lamento. Até falei que eu ia postar, mas tá no celular da Marina, não sei se ela apagou. Ela só baixou a cabecinha assim, ó, e encostou na minha coxa, assim, dobrada. E ficou um tempão. Tipo assim, sabe? Enfim, pancadas e pancadas da vida, mas seguindo em frente e lutando para continuar vendo propósito, sentido nisso tudo. Acho que eu tô cansado demais e divagando muito, né? Então é isso. Hasta. Vou correr porque, eita, tem que correr mesmo. Ainda tem muita coisa para preparar para as atividades de hoje. Nos vemos então em live semana que vem. Eu não tenho certeza se eu consigo fazer na terça, tá? Por algum motivo, eu tenho talvez um compromisso que eu não vou poder recusar na terça. Mas eu aviso no grupo do WhatsApp e se você... E na quarta não vai poder ser, porque eu tenho atividade no Bar do Folk. Então eu faço na terça ou na quinta. Provavelmente na terça mesmo. Eu não tenho certeza ainda. Estou dependendo de uma confirmação. Mas se não tiver live na terça, vai ter na quinta. Quase perto do espetáculo. Mas vai ter. Hasta.